Boa noite. Confira agora as notícias de Minas nesta segunda-feira. Justiça suspende processo contra réus da tragédia de Mariana. A defesa alega que as escutas telefônicas foram feitas fora do prazo. Incêndio destruiu cerca de 200 carros e motos que estavam no pátio do Detran de Nova Lima. Um suspeito está preso. Bombeiros alertam para o risco de incêndios nesta época de estiagem. São cerca de 40 chamados por dia para combater queimadas. A Prefeitura de Belo Horizonte lançou licitações para obras de contenção de enchentes que serão feitas nos próximos 3 anos. Uma vereadora de Santa Luzia, cidade da região metropolitana de BH, é presa por suspeita de fazer falsas contratações de servidores para trabalhar para ela. Começam hoje as inscrições para o INSEJA, o Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos. O exame substitui o Enem, que passou a ser exclusivo para quem vai prestar vestibular. Depois de ficar quase 4 meses fechado, o Parque Ecológico da Pampulha volta a receber visitantes. Lojas cheias no final de semana em Belo Horizonte por causa dos filhos que foram comprar presente para os pais. E no futebol, todos os detalhes sobre o empate sem gols entre Cruzeiro e Botafogo e sobre a derrota do Atlético para o Grêmio por 2-0. Essas e outras informações a partir de agora. A Prefeitura de Belo Horizonte lançou 2 licitações para obras de contenção de enchentes na capital, que devem ser realizadas nos próximos 3 anos. Serão mais de 250 milhões de reais investidos. O Valdeir já teve vários prejuízos em sua loja de pneus, que fica na Avenida Tereza Cristina, por causa da chuva. Em uma das enchentes, perdeu quase 300 mil reais. Foi mais de 30 pneus novos que eu tinha comprado, que foi embora na enchente, compressor de ar, o alinhamento é computadorizado. Então perdi tudo. Já a Valéria teve todo o material para reforma da sua loja de roupas levado pela água. Gesso, lustres, estava tudo no chão da loja. Aí choveu bastante, eu não sabia. Quando eu cheguei, o pessoal me ligou, estava tudo perdido. E para evitar ou pelo menos diminuir o número de enchentes e todos esses transtornos, nas avenidas Tereza Cristina e aqui na Avenida Cristiano Machado, a Prefeitura de Belo Horizonte abriu recentemente 2 licitações para obras de melhorias. Uma delas é a construção de uma bacia de detenção como esta, para o Ribeirão da Rudas. Este engenheiro sanitário explica que a medida vai aliviar a intensidade da água no Ribeirão. Você então retém a água durante algum tempo, um volume compatível com as necessidades, e você, então com isso, você ameniza esses picos de enchente. Além disso, você tem também a melhoria do escoamento nos canais, que já existem. Então, alguns canais desses deverão ser ampliados, mas de uma maneira geral, você ir amenizando é a medida mais sensata. Além disso, estão previstas a otimização do sistema de macrodrenagem das bacias dos ribeirões da Pampulha e do Onça, onde deve acontecer uma ampliação da capacidade dos canais. Já estão buscando um sentido moderno de gestão das águas urbanas, que é você buscar a retenção da água na bacia. Você não deixar que ela escoa tão rapidamente para o rio. As obras serão feitas com recursos do PAC, Programa de Aceleração do Crescimento, e somam mais de 258 milhões de reais. Após o término da licitação, as obras devem ser concluídas em 3 anos. Para quem mora ou trabalha nas regiões, a esperança é que os transtornos diminuam. Eu espero que realmente melhore aqui, um bairro que está crescendo muito, tem muito comércio e todo mundo sofre com isso, com esse alagamento. Eu espero que resolva o problema, porque mais eu acho que eu não vou aguentar não. Muita gente no prejuízo na mesma avenida, então eu acho que a Prefeitura tem que tomar uma providência o mais rápido possível. Foi suspenso hoje o processo contra os réus da tragédia de Mariana, que matou 19 pessoas e deixou uma desaparecida ao causar o maior desastre ambiental do país. A decisão é da Justiça Federal em Ponte Nova, na Zona da Mata, que acatou o pedido da defesa, que argumenta que as escutas telefônicas usadas no processo foram obtidas fora do prazo correto. A Justiça Federal deu 10 dias de prazo para as companhias telefônicas apresentarem um relatório das ligações. Com isso, o processo criminal contra os 22 réus e as empresas Samarco, Vale, BHP Billiton e Vogue BR está parado. A tragédia ocorreu em 2015. A Samarco foi procurada, mas ainda não se pronunciou.
7 pessoas foram feitas reféns em uma residência no bairro Salgado Filho, na região oeste da capital mineira. Um vizinho denunciou o assalto que estava em andamento, permitindo a ação da polícia, que terminou com a morte de um dos suspeitos e a prisão do outro. Quem tem todos os detalhes desse caso é o repórter Diogo Ramalho. Boa noite, Diogo. Boa noite, Inácia. Olha só, de acordo com a polícia, ao entrarem na residência, eles se depararam com várias vítimas amarradas na sala. Aí houve trocas de tiros com os criminosos e a PM. Um dos autores, de 29 anos, foi preso, o outro, de 23, foi atingido, encaminhado ao Hospital João 23, mas não resistiu aos ferimentos e faleceu no local. Outra vítima, de 83 anos de idade, foi baleada e socorrida, depois encaminhada ao Hospital Mater Dei. Inácia. Bom, gente, o Diogo também acompanhou outra situação nesta segunda-feira. Dessa vez em Santa Luzia, cidade da região metropolitana aqui de Belo Horizonte. A vereadora Emília Alves da Cruz, do PSB, foi alvo de prisão preventiva junto com o marido em uma operação do Ministério Público na manhã de hoje. Diogo, o Ministério Público já liberou aí os detalhes dessa investigação? Já sim, Inácio. A operação foi batizada de batismo de fogo. Os envolvidos realizavam a contratação e a remuneração de servidores que nunca prestaram nenhum tipo de serviço público. Eles eram contratados apenas para realizar situações aí de interesses privados da vereadora Emília Alves da Cruz, que a gente está acompanhando aí nas imagens. Foram cumpridos também mandados de prisão contra um pastor, 2 servidores da Câmara Municipal, 5 mandados de condução coercitiva e 6 de busca e apreensão. A vereadora em questão foi encaminhada para um presídio de Belo Horizonte. Outros 3 supostos chefes do esquema encaminhados para o presídio de Santa Luzia. A prefeitura da cidade ainda não se manifestou. Certo, Diogo, obrigada e até amanhã. Acontece agora na Câmara Municipal de Belo Horizonte a votação da Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO, que define como serão gastos aí os recursos da Prefeitura no próximo ano. Os vereadores analisam desde as 3 horas da tarde 164 itens. Um deles é o projeto de lei que autoriza a Prefeitura a arcar com parte dos custos de transferência dos camelôs para shoppings populares. O aluguel dos boxes vai aumentar a cada ano. O valor começará com R$ 30. Ao final de 5 anos, o aluguel passará a custar R$ 500 por mês. Segundo a Prefeitura, até o momento, cerca de 600 camelôs dos 1.134 cadastrados aderiram à proposta de ir para bancas provisórias em shoppings populares. As inscrições para novos interessados ficarão abertas até o dia 21 de agosto. O texto ainda prevê a autorização para os camelôs ocuparem praças da cidade. A falta prolongada de chuva deixa a vegetação seca e aumenta os riscos de incêndios, tanto em lotes vagos quanto em florestas. Segundo o Corpo de Bombeiros, nessa época são cerca de 40 chamados por dia para combater queimadas. As chamas altas consomem a vegetação. O incêndio foi no Parque Serra Verde, na região norte da capital, na última sexta-feira. Segundo este tenente do Corpo de Bombeiros, o estrago só não foi maior porque a corporação foi acionada assim que as chamas começaram. O emprego das equipes em campo ela foi feito de forma bem rápida. Então isso garantiu aí que a gente pudesse eliminar as chamas o mais rápido possível. Nessa época do ano, algumas condições favorecem as queimadas em vegetação. São 3 características básicas aí. Primeira, as altas temperaturas, a baixa umidade relativa do ar e a incidência maior de ventos. Todas essas 3 características elas possibilitam que o incêndio se propague de uma forma mais rápida. De acordo com o Corpo de Bombeiros, só em Belo Horizonte são cerca de 40 chamadas por dia para combater queimadas. O que muita gente não sabe é que pequenos cuidados podem diminuir as chances de pequenos focos se transformarem em grandes incêndios. A primeira delas, evitar práticas que possam levar ao incêndio. Um exemplo deles é colocar fogo no lote para poder fazer a limpa, né? A gente orienta sempre fazer a limpa do lote através do roçamento ou da capina. Segunda delas é que, percebendo qualquer atitude dessa feita por terceiros, que faça denúncia via 193 ou via 181, que é o Disque Denúncia Unificado. E a terceira é que, percebendo qualquer tipo de foco de incêndio em meio à mata, acionar o quanto antes o Corpo de Bombeiros.
Um dos pontos de atenção do Corpo de Bombeiros são os lotes vagos como este aqui, com galhos e folhas secas, sem falar no mato alto. Manter os lotes limpos também, não deixar entulhos, porque esses entulhos, ou lixos, né, quando da incidência de incêndio, eles tendem a potencializar ainda mais o fogo. Só no primeiro semestre, a corporação atendeu a 1.554 chamadas para combater incêndios em lotes vagos em todo o estado. No mesmo período, foram mais de 17 mil vistorias em locais com potencial risco de incêndio. A maioria dos incêndios é causada pela ação humana. Isso é crime. A Lei 9.605, no seu artigo 41, ela traz que aquele que ateia fogo em mata, ele está sujeito aí a detenção de 2 a 4 anos de reclusão, mais multa se ele praticar esse crime de forma dolosa e de 6 meses a 1 ano de forma culposa. Ou seja, mesmo sem intenção de causar dano ao meio ambiente, ele está propenso a sofrer com os rigores da lei. Um incêndio destruiu de 140 a 240 carros e motos que estavam no pátio do Detran de Nova Lima, na região metropolitana de Belo Horizonte, nesse domingo. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o combate das chamas foi realizado por 15 militares e eles usaram aproximadamente 50 mil litros de água. Ninguém ficou ferido. Os prejuízos ainda não foram levantados. Próximo ao pátio, a Guarda Municipal de Nova Lima localizou e prendeu Alair Moreira de Oliveira, de 51 anos, que foi identificado por testemunhas como o suspeito que teria iniciado o incêndio. Depois de ficar 4 meses fechado, o Parque Ecológico da Pampulha voltou a receber visitação nesse fim de semana. O local teve os gramados e as árvores podados para evitar o risco da proliferação do carrapato estrela, transmissor da febre maculosa. Árvores e gramados podados, manutenção hidráulica feita, espelho d'água limpo, famílias, crianças, jovens e adultos curtindo um dia de sol. Essa é a nova realidade do Parque Ecológico da Pampulha, que foi reaberto após quase 4 meses de portas fechadas. É um ambiente a mais, um espaço melhor para as crianças brincarem e para a gente também aproveitar. Tô adorando o cochimingo do parque. Ai, divertido, olha o tanto de papagaio no alto aí, ó. O parque estava sem funcionar desde o dia 17 de abril, devido ao fim do contrato com a empresa que prestava serviços terceirizados de mão de obra. Uma nova licitação também foi aberta para atender às novas demandas do local. A Fundação Zoobotânica tem um contrato de mão de obra, que já vigorava há alguns anos e já estava no limite, não podia ser renovado. A nova licitação atrasou um pouco. O parque tem várias medidas de manutenção que são importantes, que é o cercamento, que evita que entre cavalo, capivara, cachorro. Além disso, tem a nossa rotina mesmo, que é a poda da grama, irrigação. Esses últimos dias a gente fez a limpeza do espelho d'água, então assim que ele for completado de água, a gente vai retomar a irrigação. Desde o início de agosto, funcionários do parque organizaram um mutirão para facilitar a abertura do espaço e evitar a proliferação do carrapato estrela, responsável pela febre maculosa, que chegou a matar um garoto de 10 anos no ano passado, que participava de uma excursão de escoteiros no local. A gente queria tanto abrir logo o parque que a gente já buscou forças em outros setores da prefeitura. Um exemplo foi o pessoal da Sudecap, que faz a manutenção da Orla da Pampulha e ajudou a gente nesses 4 dias, porque a empresa nova entrou no dia 1º, então foi de terça a sexta a gente fazendo um mutirão para deixar a área principal do parque preparada para receber a população já no sábado. Os garotos jogaram futebol e até me convidaram para a roda de altinha. Teve gente que aproveitou para andar de bike, caminhar e descansar no sol. Podem vir, o parque está bacana, tá de novo o espaço para a população de Belo Horizonte, tem espaço para o slackline, tem espaço da pipa, para o futebol, para o piquenique, podem vir curtir o espaço. Hoje começam as inscrições para o ENSEJA, o Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos, que substitui o Enem, que passa a ser exclusivo para quem vai prestar vestibular. As inscrições vão até o dia 18 de agosto. Nossa repórter Wanda Sampaio e o cinegrafista Tamer Pimentel explicam para a gente o que foi que mudou. Estudantes de olho nos livros e na concorrência. As inscrições no Enem confirmadas somam quase 7 milhões. Agora estou focando mais em redação e matemática, porque a pontuação é maior e principalmente os estudantes de medicina. Tenho esperança de passar esse ano, só que é muito difícil, mas mesmo assim eu estou tentando e estudando muito.
O número de candidatos inscritos no Enem é o menor desde 2013. A queda aconteceu principalmente por causa do reajuste da taxa de inscrição e porque o exame não poderá mais ser usado como certificação para o ensino médio. A partir deste ano, o Enem passa a ser usado somente como método de seleção para universidades. O exame será realizado em 2 domingos, nos dias 5 e 12 de novembro. O primeiro dia com redação de linguagem e ciências humanas. São 5 horas e meia de prova. No domingo seguinte, prova de matemática e ciências da natureza, com 4 horas e meia de duração. O resultado será divulgado no dia 19 de janeiro de 2018. Eu tenho muita ansiedade, né? Eu acho que é um prejuízo para mim, tipo assim, por eu sentir, porque eu acho que dá tempo de sentir muita ansiedade entre uma semana e outra. A certificação do ensino médio volta a ser por meio do Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos, o ENSEJA. Como ocorria até 2009, a prova é gratuita e pode ser feita por jovens a partir dos 18 anos. As inscrições estarão disponíveis no portal do Ministério da Educação entre os dias 7 e 18 de agosto. É uma prova que ela é voltada para um conhecimento específico. Quando ele fazia a prova do Enem, ele tinha uma abrangência muito maior, porque era uma prova que qualificava para que ele fosse para o ensino superior. Agora, com o ENSEJA, não. É uma prova mais específica, uma vez que ela está determinada para a obtenção do certificado de ensino fundamental ou do ensino médio. É melhor e é mais objetivo. Além dele ter uma possibilidade muito maior de se preparar bem para essa prova. E então, reforçando, as inscrições podem ser feitas apenas até o dia 18 de agosto e anote aí o site, é o ENSEJA Nacional, ENSEJA com 2 Cs.inep.gov.br. A obesidade causa uma reação inflamatória no corpo e esse é um risco que mais da metade da população brasileira está correndo. Mais de 10 tipos de tumores malignos podem surgir por causa da obesidade. O alerta é do INCA, o Instituto Nacional do Câncer, que recomendou ao Ministério da Saúde novas medidas para tentar reduzir o consumo de açúcar no país. Mônica não dava muita atenção para a própria saúde. Era sedentária e não se alimentava direito. Chegou a pesar quase 80 quilos e a mudança só veio depois do susto. O preço que eu paguei foi um diagnóstico de câncer de mama aos 44 anos. De cada 100 casos de câncer no país, 13 estão associados ao excesso de peso. A obesidade ajuda a aumentar o risco de desenvolver mais de 10 tipos da doença. Os dados são do Instituto Nacional do Câncer, que defende regras mais rígidas para diminuir o número de brasileiros acima do peso. Entre as medidas sugeridas pelo INCA ao Ministério da Saúde estão o aumento na tributação de bebidas açucaradas e com adoçantes, restrição de publicidade de alimentos e bebidas não saudáveis dirigidas às crianças, suspensão da venda de produtos ultraprocessados nas escolas e rótulos com informações mais claras para o consumidor. A obesidade gera uma reação inflamatória e isso vai alterar reações normais, que são normais do organismo. Essa alteração muda a homeostase, muda a forma normal como o organismo se comporta, gerando então alterações, dentre elas o câncer. Nesta escola, as crianças preparam o próprio lanche. Hoje foi dia de bolo de banana. Aos poucos, elas vão aceitando experimentar alimentos mais saudáveis. Alface, tomate, brócolis, couve-flor. Onde você aprendeu a comer isso? Comendo. Eu experimentei uma vez, aí eu comecei a experimentar as outras coisas saudáveis. E aí você não parou mais? Não. E o açúcar deixa de ser tão especial quando as crianças descobrem o perigo que o consumo em excesso pode provocar. Meu bolo não tem muito açúcar. Eu não quero ficar gorda e não vou comer muito açúcar. Tá certinho, né? Depois do intervalo, vamos ver como foi a rodada do Brasileirão para os times mineiros. O Cruzeiro empatou no Mineirão e o Atlético perdeu para o Grêmio. Os detalhes a seguir. O Cruzeiro ficou no empate com o Botafogo e deixou escapar mais uma chance de entrar no G6 do Brasileirão. O Cruzeiro recebeu o Botafogo e partiu para cima. Logo aos 2 minutos, Sassá chutou forte, quase marcou no ex-clube. Na sequência, Sassá passou para Rafinha acertar a trave. Na cobrança de escanteio, quase que os cariocas marcaram contra. O Cruzeiro pressionava, mas não conseguia o gol. Os botafoguenses assustaram após esta cobrança de falta. O
O técnico Mano Menezes deixou o Cruzeiro mais ofensivo com as entradas de Robinho e Rafael Sobis. Na principal chance, Diogo Barbosa cruzou. Thiago Neves ajeitou, Alisson cabeceou e a trave evitou o gol mais uma vez. E por pouco os visitantes não saíram com a vitória. Guilherme puxou o contra-ataque e passou para Marcos Vinícius perder uma chance incrível. Com o resultado, o Cruzeiro deixa escapar mais uma chance de entrar no G6 do Brasileirão. E o técnico Mano Menezes tem um problema para resolver: melhorar a eficiência do ataque. Quando você tem o volume que tem, com as oportunidades que a gente teve, nós precisamos finalizar bem. E às vezes até assumir a responsabilidade de errar. E não transferir para outro, porque às vezes é um pouquinho mais cômodo transferir. Se está com você, se está na tua frente, é esse que tem que definir bem, ser ambicioso. Então esses pequenos detalhes eu acho que a gente pode melhorar. Muito bem, o nosso repórter André Salles já está conosco aqui no estúdio para trazer esses resultados do final de semana. André, o Cruzeiro jogou contra um Botafogo que estava com poucos titulares e mesmo assim não deu certo, hein? Pois é, e mais uma vez, né? Se a gente for reparar, no último jogo em casa do Cruzeiro também foi contra um Vitória, que é um time que está com muita dificuldade. O Cruzeiro criou bastante nessas duas partidas, mas não acabou fazendo gol. E aí a gente viu a cobrança forte do Mano Menezes, né? Ou seja, não transferir a responsabilidade. Tem condições de definir, de fazer o gol, que faça, que não toque para o lado e espere que seu companheiro faça. Ou seja, o Cruzeiro precisa melhorar para começar a vencer em casa e aí sim entrar no G6. Bom, e o domingo também foi difícil para o Atlético, que não conseguiu a vitória sobre o Grêmio. Fora de casa, o jogo terminou em 2-0 para o Tricolor. Tá difícil esse começo de engate aí para retomar vitórias do Atlético, hein? Pois é, o Micali entrou já num momento muito complicado, uma sequência muito dura, a gente está vendo os lances. O Atlético pegou o Grêmio lá em Porto Alegre com o time reserva, pouquíssimos jogadores que estão acostumados a atuar juntos. Então a gente já meio que esperava essa derrota, né? Ficou o lado negativo aí do Robinho acabar perdendo um pênalti também, acho que isso complica ainda mais, mas o Atlético tem que pensar já na quarta-feira, é outra história, a gente pode falar um pouco mais, porque só a vitória interessa. Bacana, você voltará para falar. Obrigada, André. Legal. O senador Álvaro Dias, lançado pré-candidato à presidência da República pelo partido Podemos, foi o convidado do Conexão Empresarial realizado hoje na sede do Grupo VB de Comunicação. Álvaro Dias tem sido um crítico da gestão Temer e defendeu a renúncia do presidente quando da divulgação das denúncias de Joesley Batista, dono da JBS. O Conexão Empresarial reúne todo mês os principais nomes do empresariado e da política mineira para debater o cenário político e econômico do país. O evento tem o apoio do grupo Bandeirantes Minas. No próximo domingo é Dia dos Pais e nesse fim de semana, no último, o comércio registrou uma grande movimentação. E como hoje é segunda-feira, tem Pachecão para te dar aquela dose de ânimo para você levar bem o restante da semana. O professor de física mais famoso do Brasil lança a seguinte provocação: você vive o que você realmente é ou vive a vida que os outros querem para você? Seja você mesmo. Todas as outras personalidades já têm dono. Há muitas pessoas mundo afora levando uma vida que não lhes satisfaz. Às vezes por seguir um caminho traçado pela família, às vezes por desejar atender às expectativas da sociedade. Muitas pessoas me falam: professor, eu não sei o que quero na vida. Eu digo: agora você sabe. Descobrir o que se quer fazer nesta vida. Quais são seus sonhos, meu amigo? Dê rumo à sua existência, relacione com o mundo e com as pessoas de forma autêntica. Seja o que de fato você é. Uma pessoa única, genuína, impossível de copiar. Quando assumimos nosso papel, fica muito mais fácil, rapaz, nos movimentarmos pelos diversos cenários que o mundo proporciona a todo instante. Quando em Roma, faça como os romanos, mas não deixe de ser você mesmo. Descobrir quem somos e quais são as nossas prioridades é uma das missões da vida, provavelmente a mais importante de todas. Portanto, é preciso lutar pela própria identidade. E lembre-se, procure viver para ti, pois quando morrer, morrerá apenas para ti. Falou legal? É isso aí. Bye, bye. E o fim de semana foi de comércio aquecido por causa da proximidade do Dia dos Pais. O quinto dia útil chegou mais cedo para muitos trabalhadores na sexta, garantindo dinheiro na conta no sábado e também no domingo, que ajudou nas vendas. Com o salário no bolso, muita gente se animou a comprar o presente dos pais. Eliane escolheu um relógio. Tem que pesquisar, né? Procurar, olhar
e ver se encontra o que a gente está procurando, né? Este Centro de Comércio Popular estima que 40 mil pessoas tenham passado hoje pelo local para garantir o presente. Para esse mês agora a gente está esperando um crescimento aí de uns 50% em relação ao mês passado, pelo Dia dos Pais, né? Este adolescente veio disposto a gastar a mesada. Eu quero que ele olhe emocionado, né? Pensa assim, nossa, meu filho liga para mim. Geralda aproveitou o sábado com a filha para procurar um tênis para o marido. Um pai muito carinhoso, dedicado, então a gente não pode deixar passar em branco essa data tão especial, né? O movimento nos shoppings também foi grande. Todos os lugares, se você falar preço à vista, em dinheiro, eles sempre dão desconto. Sempre é melhor, é mais vantajoso. O Dia dos Pais deve aquecer as vendas no comércio com uma injeção de mais de 10 bilhões de reais. Segundo o Serviço de Proteção ao Crédito, 57% dos brasileiros vão comprar presentes, alta de 8% em relação ao ano passado. O fluxo do shopping aumentou, a gente já está tendo movimento de venda, de presente, né? Já está bem legal já. Ítalo procurou e decidiu comprar hoje o presente do pai. E ele já sabe o que vai dizer quando for entregar. Papai, a gente ama você e nesse Dia dos Pais, o presente você vai adorar. Bom, nós ficamos por aqui. Eu agradeço a sua audiência por hoje, mas conto com você amanhã, terça-feira. Tenha uma boa noite. Te espero amanhã. Tchau.